vivo. O caso Juan. Reportagem especial de Dionísio Freitas mostra passo a passo como aconteceu o crime que chocou o Brasil. Com a ajuda da companheira, mãe mata filho de 9 anos com crueldade. Presa, ela confessou tudo sem remorso. O Ministério Público denunciou as duas por homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura, ocultação e destruição de cadáver e fraude processual. Toda a sua atenção aqui no Cidade Alerta. A Rosana é uma criminosa perigosa, uma assassina do seu próprio filho, uma mulher que não mediu esforço para planejar e executar a morte de uma criança de 9 anos. A Cássila é a companheira dela, que ajudou a fazer tudo isso, que participou do planejamento, que executou o crime tanto quanto a mãe, auxiliando nos atos. Preste atenção nesta foto. É um dos últimos registros de Juan Michael, assassinado pela própria mãe. As duas mulheres, Rosana Aurida Silva Cândido, de 27 anos, e a companheira dela, Cássila Priscila Santiago Damasceno, de 28, estão detidas na penitenciária feminina de Brasília. A dupla foi denunciada pelo Ministério Público por pelo menos 5 crimes contra a criança. A criança era um demônio para elas. E os avós, preocupados com esse comportamento, passaram a negar o convívio da criança com a mãe. E isso gerou uma revolta nela. E essa sonegação fez com que ela raptasse a criança da casa dos avós em um determinado dia, 18 de dezembro de 2014. Ela subtrai essa criança do cuidado dos avós, vai para a casa onde ela já morava com a Cássila e a filhinha dela. Elas, para justificar essa retirada, vão numa delegacia e fazem um registro falso de ameaça e agressão. Convenceram autoridades locais a fornecer passagens para que elas fugissem do estado. Aí abre-se um limbo na vida delas, com a saída delas do Acre até a chegada delas aqui em Brasília, quando a gente tem ciência desse episódio. A história só foi descoberta quando parte do corpo do menino foi encontrada em uma mala, nesta quadra, na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a investigação da Polícia Civil, em um mês, elas decidiram matar a criança e escolheram uma forma brutal para o assassinato. O plano era matar e fugir no dia seguinte. Nessa fase de planejamento, elas falaram que não desejavam que o Juan sofresse. Portanto, iam dar uma facada no coração dele quando ele estivesse dormindo. Cogitaram, antes, nesse mês de planejamento, matar ele envenenado. Só que acharam isso arriscado, porque a morte não seria rápida e esse processo poderia causar vômito, gritaria, dor, que poderia chamar a atenção. Então decidiram dar uma facada no coração enquanto estivesse dormindo. O plano virou realidade no dia 31 de maio e tudo isso aconteceu na casa onde Rosana, a companheira dela Cássila, a filha de Cássila, uma menina também de 9 anos, e o Juan moravam. Naquele dia pela manhã, Rosana saiu da casa, foi até um comércio próximo e com R$30 comprou uma faca e 2 pacotes de carvão. Segundo o plano das duas mulheres, isso era suficiente para o crime. A ideia era matar, esquartejar e logo depois queimar o corpo do garoto. Tudo meticulosamente preparado. Juan deveria ser morto por volta das 10 horas da noite, horário em que provavelmente já estaria dormindo e sem chance de pedir socorro. Uma morte lenta e dolorosa. O laudo feito pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal apontou que Juan foi degolado ainda vivo e pelas mãos da própria mãe. Mas por que uma mãe planejaria algo tão brutal contra o filho? Procuramos uma psiquiatra para entender o que pode ter motivado tanto ódio. Com certeza elas têm algum transtorno. Por esse tipo de comportamento elas têm um transtorno. Mas elas podem ser um transtorno psiquiátrico, que o juízo está prejudicado, ou tem um transtorno de personalidade. Pode existir sim uma mãe que não ame, que deseja o pior para o filho. É duro a gente entrar em contato com isso.
Mas são pessoas, e tem pessoas que têm transtornos, né? Durante 15 dias de investigações, a polícia conseguiu abrir o livro que escondia tanta crueldade. Os trabalhos começaram aqui no Distrito Federal, mas foram até a cidade de Rio Branco, no Acre, cidade natal de Rosana, Cássila e do pequeno Juan. Lá os policiais passaram pelos endereços onde as acusadas moraram. Descobriram que antes de tudo isso, elas eram apenas duas jovens com uma vida saudável. Estudaram em escolas renomadas, tinham o sonho de ser mães, tiveram relacionamentos, mas que de uma hora para outra mudaram de comportamento. Passaram a ser conhecidas pelo fanatismo religioso, só que elas não frequentavam as igrejas. Inventaram uma forma própria de fazer a leitura da Bíblia. Assumiram a homossexualidade, passaram a ter um relacionamento, se afastaram das pessoas com quem conviviam e, segundo os relatos, foi a partir daí que elas desenvolveram também um comportamento doentio. Com base nessas visões que elas passaram a ter, com essas interpretações equivocadas da Bíblia, ou das passagens que elas liam, elas passaram a enxergar demônios em tudo. E a criança era um demônio para elas. Quem entra numa psicose, quem fica louco, como as pessoas dizem, muda, mas muda tudo. Muda a sua relação com o mundo, com as pessoas, às vezes não consegue trabalhar, não consegue... É uma quebra mesmo que eu estou dizendo. Mas se a pessoa mantém, por exemplo, um trabalho, se relaciona de uma forma com a pessoa, com outra de outro jeito, e realiza isso, pode ser que seja personalidade. Que ela consegue mentir, ela consegue disfarçar, entende? A pessoa psicótica, é difícil ela disfarçar para o mundo que ela está psicótica. Isso muito planejado, muito arquiteturado, estudado, né? Algumas vezes fala a gente a favor de uma psicopatia assim, desse nível, de personalidade mesmo, sabe? Teria sido então a psicose que levou uma criança dos 5 aos 9 anos a viver momentos de dor e sofrimento. Do rapto dele, no dia 17 de dezembro de 2014, até o encontro dele, no dia 31 de maio, agora de 2019, ele sofreu muito na mão da sua mãe e da companheira. Eu tenho relatos de sofrimento dele, tanto no período que ele ficou na casa da mãe. Aliás, é um período até anterior de 17 de dezembro, porque ele era levado pela mãe para esse espaço de convivência nesse apartamento no Rio Branco, e lá ele era maltratado, conforme um relato de uma testemunha que olhava as crianças na época. Ela brigava mais com ele, em que ela reclamava da dificuldade que a criança tinha de se adaptar àquela rotina religiosa, diferente da outra criança, que parecia muito mais adaptada, e isso gerava um desconforto para a mãe, que descontava em agressões. Ao lado da companheira e para ficar com a criança, Rosana mentiu para a polícia. Afirmou que o pai de Juan estaria envolvido com facções criminosas no Acre. Então isso fez com que isso apressasse a saída delas do Acre, com essa ajuda de custo promovida por autoridades locais. Se encaminharam para Maceió, foi o primeiro destino delas. Do Acre, Rosana, Cássila, Juan e a filha de Cássila mudaram de endereço por pelo menos 8 vezes. A primeira parada foi em Maceió, depois seguiram para Aracaju, em seguida veio Palmas em Tocantins e depois migraram para o centro-oeste brasileiro. Passaram pelas cidades goianas de Trindade, Caldas Novas, Araguaiana, Goiânia e Anápolis, antes de mudar para o Distrito Federal. Durante essa troca de endereço, elas encontraram uma forma de despistar a polícia, que já tentava localizar Juan. Segundo a polícia, nessa época, Cássila já perdia a guarda da filha. E por conta disso, as duas mulheres decidiram disfarçar as crianças. A filha de Cássila passou a ter cabelos curtos, Juan cabelos longos e era vestido como uma menina. Foi no estado de Goiás, por volta do ano de 2017, que a dor passou a fazer parte da vida desse garoto. Em depoimento, a companheira de Rosana disse à polícia que para não matar Juan, ele deveria passar por uma transformação. Decidiram então, sozinhas e dentro de casa, retirar os órgãos sexuais da criança. Juan foi mutilado, sentia fortes dores e mesmo assim nunca foi levado a um hospital.
A criança ficou com o aparelho urinário totalmente comprometido. A criança tinha dores lancinantes, segundo o laudo pericial, que fazia com que ela sofresse ao longo dos 2 anos e não era levada ao médico. Para a polícia, Rosana ainda tentou justificar a mutilação. Uma série de motivos, desde ao excesso de masturbação que uma criança de 9 anos, segundo ela, tinha, ao desejo que a criança havia manifestado de ser uma menina, a tentativa também de disfarçar a presença dele nos locais e fugir da caça que o pai promovia em busca da guarda da criança. São todas sem plausibilidade nenhuma, são todas fruto da loucura dela. Essa excelente reportagem de Dionísio Freitas ainda não acabou. Daqui a pouco, aqui no Cidade, a segunda parte dessa reportagem especial. O relato impressionante e cruel da mãe de Juan. Ela confessa o crime de uma maneira bárbara. É daqui a pouco no Cidade.